Olá, meus amores, tudo bom? Como é que vocês estão? Estão tudo bem, né? Estamos aqui hoje para o fechamento do nosso projeto Sexta-feira 10. Enfim, como a gente desenhou, como eu pensei nesse projeto, foi exatamente para que a gente tivesse 10 aulas de controle de constitucionalidade aqui no YouTube com o objetivo de simplificar a perspectiva de controle. E a ideia era exatamente a gente fazer noções gerais, trabalhar a partir de uma perspectiva geral, né, e permear a partir da lógica do entendimento do controle de constitucionalidade no Brasil, perpassando especificamente sobre o desenho dessa Constituição de 1988, a importância dessa filtragem constitucional, a importância do controle de constitucionalidade para a nossa Constituição, exatamente para manter esses valores constitucionais ativos. Como esse controle ele se desenvolve ao longo desse constitucionalismo de 1988, né? O controle de constitucionalidade misto, o controle de constitucionalidade difuso, o que é, como ele acontece, quais os seus efeitos, o controle de constitucionalidade abstrato ou concentrado no Supremo Tribunal Federal, como ele acontece, quais seus efeitos, quais as ações desse controle de constitucionalidade abstrato, o que é um ADIM, um ADC, um ADPF, um ADIM por omissão, os objetos dela, os efeitos legitimados. Então, o objetivo do projeto foi exatamente estabelecer essas 10 aulas de controle de constitucionalidade aqui no YouTube, para que a gente possa democratizar de forma gratuita o conhecimento e para que a gente possa desmistificar o controle de constitucionalidade, para que a partir daí a gente compreenda que o controle não é tão difícil assim e que a gente precisa compreender a lógica do desenvolvimento de um Estado a partir de uma matriz constitucional, como essa matriz constitucional, como essa Constituição de 1988 ela é desenhada e quais são especificamente, né, todas as principiologias e os fundamentos que devem estar atreladas na construção dessa Constituição de 1988, aliás, que foi atrelada à construção desse texto constitucional e qual a importância dessa filtragem constitucional através do controle de constitucionalidade, para que a gente possa manter vivos e ativos essa alma constitucional. A partir daí, nós estamos fechando o nosso projeto, sexta-feira 10 hoje, e hoje, para fechamento, eu trouxe 3 questões subjetivas para que a gente possa verificar nas questões abertas como é cobrado os debates sobre o controle de constitucionalidade. No nosso encontro anterior, nós discutimos questões objetivas e hoje eu separei 3 questões subjetivas para que a gente possa discutir aqui e compreender como nas questões abertas é abordado a temática do controle de constitucionalidade. Você que nos acompanhou no projeto Sexta-feira 10, eu espero que esse projeto tenha realmente surtido muito efeito para você compreender de uma forma mais simples o controle de constitucionalidade e fica por aqui, porque hoje a gente está fechando o projeto Sexta-feira 10, mas nós teremos muito conteúdo toda sexta-feira a partir de 14 horas aqui no YouTube. Então, para o nosso fechamento do nosso projeto, 10 aulas de controle de constitucionalidade com o objetivo de simplificar essa temática, eu trouxe 3 questões subjetivas que a gente vai começar a responder agora. Presta atenção como é que a gente tem que analisar a resolução de uma questão subjetiva e muita atenção à leitura do nosso enunciado. Então, vamos lá, né? Como diz aqui em Pernambuco, bora deixar de moído e simbora para a nossa aula de hoje. Então, vamos resolver especificamente 3 questões subjetivas. E a ideia com o fechamento do nosso projeto Sexta-feira 10 é que todas essas peças do tabuleiro, e todas essas peças do tabuleiro são os tipos de inconstitucionalidade, são as ações do controle de constitucionalidade abstrato, são a estrutura, os efeitos do controle de constitucionalidade difuso, a reserva de plenário. Ao longo desses 10 encontros, nós trabalhamos especificamente aqui todas essas peças desse tabuleiro. E hoje, a gente vai montar este tabuleiro, ou melhor dizendo, a gente vai montar esse quebra-cabeça que vocês estão vendo aí na tela, encaixando a nossa última peça do nosso quebra-cabeça, com o objetivo exatamente de tornar o controle de constitucionalidade mais simples para a sua compreensão. Depois que a gente viu todas essas noções gerais sobre o controle de constitucionalidade,
Nós respondemos questões objetivas e agora a gente vai para as nossas questões subjetivas. A primeira questão que eu trouxe hoje aqui para a gente discutir é uma questão do concurso de Procurador do Estado da Bahia, Banca CESP. Foi uma prova que aconteceu em 2014. Essa era a prova aberta e nessa questão se abordavam duas perguntas. Presta atenção como nessa prova subjetiva a banca queria que os candidatos respondessem. O enunciado da questão diz o seguinte: de acordo com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal relativa ao processamento das ações diretas de inconstitucionalidade federal e estadual, em face de uma mesma lei estadual, e considerando que o parâmetro do controle estadual seja de observância obrigatória pelo princípio da simetria, analise de forma fundamentada os seguintes aspectos. Vamos começar pelo enunciado. O que é que o enunciado está trazendo para a gente nessa prova de procurador do Estado? O enunciado está trazendo a abordagem de nós termos ações diretas de inconstitucionalidade simultânea, um ADIM federal, proposta no Supremo Tribunal Federal, e um ADIM estadual, proposta no Tribunal de Justiça de um determinado estado da Federação Brasileira. E a questão ainda diz que o objeto dessas ações diretas de inconstitucionalidade é uma lei estadual, né, que é o parâmetro de controle, ou seja, uma lei estadual que viola a Constituição Federal e que viola também a Constituição daquele estado, da federação. E que essa lei estadual ela é uma norma de reprodução obrigatória. Presta atenção no enunciado, como o enunciado diz assim, ó. Vou colocar aqui o cursor, o mouse, para vocês verem. Como diz o enunciado? Considerando que o parâmetro de controle estadual seja de observância obrigatória pelo princípio da simetria. A gente sabe que na Constituição Federal de 1988 nós temos algumas normas que são normas de reprodução obrigatória. O que são normas de reprodução obrigatória? São aquelas que têm que ter obrigatoriamente na Constituição Estadual, assim como está previsto na Constituição Federal, pelo princípio da simetria. Então, existem determinadas normas que são de reprodução obrigatória. Por exemplo, todas as disposições da Constituição Federal que tratam sobre processo legislativo, emenda constitucional, lei ordinária, lei complementar, são normas de reprodução obrigatória e precisam ser reproduzidas nas constituições do Estado, assim como está previsto na Constituição Federal, pelo princípio da simetria. Então, a questão ela trazia exatamente esse enunciado, né, de ter uma lei estadual que, ao mesmo tempo, viola a Constituição Federal e viola a Constituição daquele Estado, porque é uma norma de reprodução obrigatória. Ou seja, está previsto na Constituição Federal e obrigatoriamente tem que ser reproduzido também na Constituição do Estado. E vai perguntar sobre a possibilidade de nós termos, ao mesmo tempo, ações diretas de inconstitucionalidade de forma simultânea. Uma é tendo como objeto essa lei estadual tramitando no Supremo Tribunal Federal e uma outra, uma ação direta de inconstitucionalidade estadual proposta no Tribunal de Justiça daquele estado, tendo como objeto essa mesma lei estadual. Então, esse é o debate do nosso enunciado. E aí vamos ver o que é que a banca pedia nessas duas perguntas, para que o candidato ali a procurador do Estado da Bahia pudesse dissertar. Então, na primeira pergunta era indagado o seguinte: de forma fundamentada, responda os seguintes aspectos. 1. Possibilidade de processamento simultâneo da ação direta de inconstitucionalidade federal e estadual em face da mesma norma estadual. 2. Possibilidade de processamento da ADIM estadual superveniente, impugnando a constitucionalidade da norma estadual, caso esta venha a ser declarada inconstitucional pelo STF, ao julgar o precedente da ADIM federal em decisão transitada em julgado. Então, a primeira pergunta é possível a gente ter tramitação simultânea de uma ação direta de inconstitucionalidade federal e de uma ação direta de inconstitucionalidade estadual, tendo como mesmo objeto a norma estadual que viola ao mesmo tempo a Constituição Federal e a Constituição Estadual? O Supremo Tribunal Federal ele não admite tramitação simultânea. Então, por exemplo, se nós tivermos uma ação direta de inconstitucionalidade federal tramitando no Supremo,
que tem como objeto a norma estadual que viola a Constituição Federal e estiver tramitando uma ação direta de inconstitucionalidade estadual no Tribunal de Justiça daquele estado e tem como mesmo objeto essa mesma norma, essa ação do Tribunal de Justiça, ela vai ficar suspensa em razão da tramitação da ação direta de inconstitucionalidade federal. Então, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal não admite tramitações de ações diretas de inconstitucionalidade simultânea. Não admite a possibilidade de termos ao mesmo tempo um ADIM federal, que tem como objeto aquela mesma lei estadual, e um ADIM estadual no Tribunal de Justiça, que tem como mesmo objeto aquela lei estadual. A jurisprudência do STF não admite essa simultaneidade de tramitação. Caso nós tenhamos no Supremo Tribunal Federal uma ação direta de inconstitucionalidade federal, que tem como objeto uma norma estadual, e já tem uma ação direta de inconstitucionalidade no Tribunal de Justiça do Estado, que tem como mesmo objeto essa lei estadual, essa ação direta de inconstitucionalidade do Estado, ela vai ficar suspensa em razão da tramitação da ADIM federal. Então, a primeira indagação trazida pela banca, pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não é possível tramitação simultânea da ADIM federal junto com a ADIM estadual. Caso exista uma ADIM estadual que tem como mesmo objeto a ação direta de inconstitucionalidade federal que está no Supremo, a ADIM estadual ficará suspensa. O objetivo é exatamente dar segurança jurídica e evitar decisões contraditórias, especificamente porque quando eu tenho uma norma de reprodução obrigatória, essa norma ela viola diretamente a Constituição Federal e aí eu tenho a preponderância desse julgamento acontecer no Supremo Tribunal Federal via ADIM federal. Então, não há possibilidade de tramitação simultânea. Essa era a primeira essa é a primeira pergunta. A segunda dizia assim: possibilidade de processamento de uma ação direta de inconstitucionalidade estadual superveniente posterior, impugnando a constitucionalidade da norma estadual, caso esta venha a ser declarada inconstitucional pelo STF, ao julgar procedente a ação direta de inconstitucionalidade federal em decisão transitada e julgada. O outro debate trazido na questão é o seguinte: se nós tivermos uma ação direta de inconstitucionalidade federal tramitando no Supremo Tribunal Federal sobre essa lei estadual e o Supremo declare a inconstitucionalidade dessa lei estadual, será possível propor um ADIM estadual após essa decisão do Supremo, mesmo o Supremo declarando a inconstitucionalidade dessa norma, via um ADIM estadual? A resposta é não. Essa ação direta de inconstitucionalidade estadual, ela perde o objeto. Por que ela perde o objeto? Porque, veja, quando o Supremo Tribunal Federal ele declara a inconstitucionalidade de uma norma em uma ação direta de inconstitucionalidade federal, quais são os efeitos da ADIM? Erga omnes e vinculante. Vincula toda a estrutura. Vincula a administração pública direta e indireta, vincula o poder executivo e vincula toda a estrutura do poder judiciário. Então, se o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional uma lei do Estado via uma ação direta de inconstitucionalidade federal, não há qualquer sentido se propor, após essa decisão do Supremo, uma ação direta de inconstitucionalidade estadual no Tribunal de Justiça. Por quê? Porque essa ação não tem mais objeto. Porque na hora que o Supremo definiu a inconstitucionalidade dessa norma estadual diretamente no julgamento da ADIM federal, essa decisão ela já é vinculativa. Então, ela já vincula toda a estrutura do Poder Judiciário, todo o Poder Executivo e toda a administração pública direta e indireta. Então, não é possível se ter um ADIM estadual superveniente, porque essa ADIM estadual superveniente ela não tem sequer objeto, porque o Supremo já declarou a inconstitucionalidade da norma estadual na ação direta de inconstitucionalidade federal e essa decisão já tem efeito sobre todos de forma erga omnes e vinculante. Então, veja como foi essa pergunta, né, da prova de procurador do Estado da Bahia, essa discussão sobre a possibilidade de termos ação direta de inconstitucionalidade federal e estadual ao mesmo tempo, de forma simultânea. E aí não é possível nós termos tramitação simultânea
de uma ação direta de inconstitucionalidade federal e estadual, quando tem o mesmo objeto de debate, a ação estadual fica suspensa. E também não é possível se propor uma ação direta de inconstitucionalidade posterior ao reconhecimento pelo Supremo Tribunal Federal da inconstitucionalidade dessa norma estadual na ação direta de inconstitucionalidade federal. Se o Supremo já julgou a inconstitucionalidade dessa norma estadual via um ADIM que tramitou no Supremo Tribunal Federal, essa decisão ela já tem efeitos erga omnes e vinculativos e vincula toda a estrutura do Poder Judiciário, do Poder Executivo e da administração pública. Logo, não há qualquer possibilidade de se propor ADIM estadual posterior, porque essa ADIM não tem objeto, porque isso já foi decidido pelo Supremo Tribunal Federal. Então, veja como a pergunta ela foi construída. Por isso, a gente tem que ter muita atenção e acompanhar a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sobre essas temáticas. Presta atenção na construção das questões subjetivas e como elas são perguntadas. Por isso, a gente tem que ter um estudo com doutrina, com resolução de questões e com acompanhamento da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Espero que vocês tenham compreendido a nossa primeira questão. Vamos para a segunda questão. A segunda questão que eu trouxe foi uma questão da prova de segunda fase da OAB em Direito Constitucional, banca FGV, prova aplicada dia 6 de dezembro de 2020, né, o 31º exame. Olha o que trouxe, como foi que a OAB ela cobrou na questão subjetiva, né, a questão aberta na segunda fase da OAB em Direito Constitucional. Bora para a tela. Olha o que é que diz o enunciado da questão para a gente. A lei número 123 de 2018 do Estado Alfa, com o objetivo declarado de integrar os distintos segmentos étnicos e ideológicos existentes em seu território, assegurou aos indígenas o direito de ocuparem até 10% da área das propriedades rurais produtivas. Presta atenção. 10% das áreas das propriedades rurais produtivas, por período não superior a 30 dias ao ano, para que pudessem abster-se de gêneros alimentícios nos períodos de maior escassez. Para que os produtores rurais pudessem adaptar-se aos novos comandos, reservando as áreas que seriam ocupadas pelos indígenas, a Lei 123 de 2018 somente entra em vigor um ano após a sua publicação. Sobre as hipóteses apresentadas, responda o seguinte item. A Lei número 123 de 2018 é compatível com a Constituição da República? Letra B. A Lei 123 de 2018 pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade durante o período de vacatio legis? Então, vamos prestar atenção no que é que a questão ela trazia para a gente. Então, o Estado, né, que é o Estado Alfa, tratado na questão, criou uma lei estadual estabelecendo e declarando o uso do seu território para a população indígena. Então, assegurando que a população indígena ela poderia utilizar até 10% das propriedades produtivas por um período não superior a 30 anos, durante o período de escassez para que essa população indígena pudesse efetivamente se alimentar. E aí, para que esses proprietários rurais, que vão agora passar a ter parte do seu território ocupado pelos indígenas, pudessem se adaptar, essa lei ela entra em vigor um ano após a sua publicação. Então, ela estaria na fase de vacatio legis. A letra A dessa questão pergunta se a Lei 123 de 2018 é compatível com a Constituição da República de 1988. Formalmente, do ponto de vista da forma, existe uma compatibilidade. Mas do ponto de vista de conteúdo, essa Lei 123 de 2018 ela é incompatível com a Constituição de 1988. Então, a resposta seria que essa norma ela é incompatível materialmente quanto ao seu conteúdo com a Constituição Federal de 1988. E por que ela é incompatível? Por duas questões relacionadas ao debate do controle de constitucionalidade. A primeira delas é a competência legislativa. Só quem pode, no Brasil, legislar sobre indígenas é especificamente a União Federal.
né, competência privativa da União, estabelecido no artigo 22 do texto constitucional. Então, o Estado ele não tem a competência para disciplinar e legislar sobre temas relacionados ao indígena, nem uso e ocupação do solo, né, indígena, porque matérias relacionadas a índios é matéria legislativa privativa da União Federal, prevista no artigo 22. Então, nós temos a primeira incompatibilidade material, que é a primeira incompatibilidade de conteúdo, já que quem propôs essa norma é um agente incompetente. O Estado ele não tem competência para legislar sobre esse tema, porque esse tema é de competência legislativa privativa da União Federal, conforme o artigo 22 do texto constitucional. Um outro ponto é em relação ao direito à propriedade. Veja que a questão traz para a gente que o Estado ele faz a Lei 123 de 2018 para que a população indígena pudesse utilizar 10% das áreas das propriedades rurais produtivas. E aí eu tenho uma violação ao direito fundamental à propriedade privada, previsto no artigo 5º da Constituição de 1988. Nós temos direito a ter a propriedade privada, e para termos esse direito resguardado, é necessário que essa propriedade privada ela cumpra a sua função social. Se as propriedades rurais elas são produtivas, eu não posso tolher esse direito à propriedade. Então, nós temos uma outra incompatibilidade, que é a violação ao direito fundamental à propriedade privada, previsto no artigo 5º da Constituição de 1988, especificamente quando vai trabalhar da função social dessa propriedade. Artigo 5º, inciso 19, inciso 20 do texto constitucional. Então, a letra A seria, nós temos uma incompatibilidade de conteúdo dessa norma, primeiro porque matérias atreladas a índios é matéria de competência legislativa privativa da União Federal, nos termos do artigo 22 da Constituição de 1988, e também por essa lei violar o direito fundamental à propriedade privada, previsto no artigo 5º, inciso 19 e 20 do texto constitucional, ao estabelecer, né, a função social da propriedade. Quando essa propriedade é produtiva, esse direito à propriedade precisa ser resguardado, então não poderia destinar parte dessas propriedades produtivas à população indígena, né? Então, nós temos violação de duas perspectivas constitucionais. A competência legislativa privativa, que é da União, para tratar do tema de índios, e segundo, né, o debate ao direito fundamental à propriedade privada. Quando essa propriedade privada ela é produtiva, ela precisa ser resguardada e eu não poderia destinar à população indígena, estabelecendo ali no artigo 5º do texto constitucional o cumprimento da função social da propriedade privada. Essa é a letra A. A letra B pergunta assim: a Lei 123 de 2018 pode ser objeto de ADIM durante o período de vacatio legis? A resposta é sim. O Supremo Tribunal Federal entende que mesmo uma legislação que esteja em fase de vacatio legis, né, que esteja em período ainda de produção de efeitos, ou seja, ela já existe aquela norma, mas a eficácia dela, ela ainda não se perfaz na realidade, porque ela está em período de vacátio. Mesmo a norma em período de vacatio legis, se essa norma viola a Constituição, já é possível, sim, propor ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal. Então, uma norma, mesmo em período de vacatio legis, pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, para que o STF possa exercer o controle de constitucionalidade repressivo, já que essa norma ela já foi publicada, ela já existe, ela só não produz os seus efeitos ainda, mas mesmo no período de vacatio, ela pode ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade caso exista uma violação à Constituição de 1988. Então, a letra B, é possível, sim, uma norma em período de vacatio legis ser objeto de ação direta de inconstitucionalidade no momento que essa norma viola a Constituição de 1988, podendo o Supremo Tribunal Federal realizar o controle repressivo, retirando essa norma do ordenamento jurídico, mesmo no período de vacatio. Então, essa é a segunda questão. Espero que vocês tenham entendido. Presta atenção nos enunciados. Como os enunciados eles são construídos, muita atenção às leituras e preste atenção que todas essas duas questões que a gente leu até agora sempre pedem posição do Supremo Tribunal Federal. Por isso que é importante analisar a jurisprudência do STF. E a última questão que eu trouxe para a gente debater hoje também é uma questão que foi do exame de ordem, que foi do 27º exame de ordem, banca FGV
prova aplicada em 20 de janeiro de 2019. Né? Exame de 2018.3. Vamos prestar atenção no enunciado, é uma questão de segunda fase em matéria constitucional. O enunciado vai dizer assim para a gente: após a promulgação da Constituição de 1988, Lei Federal X altera a sistemática do registro de candidaturas para as eleições, tendo estatuído de modo expresso que as novas regras seriam aplicadas às eleições a serem realizadas no ano seguinte, 11 meses após a sua entrada em vigor, o que ocorreu na data de sua publicação. Essa alteração foi considerada lesiva pela Direção Nacional do Partido Político Alfa, que somente contava com representantes no âmbito das Assembleias Legislativas Estaduais. À luz do quadro, responda como advogado o seguinte questionamento. Então, o que é que trazia um enunciado para a gente? Houve uma alteração na legislação federal X. Essa alteração ela muda a regra dos registros de candidatura. Diz que essa mudança na legislação eleitoral ela só seria aplicada para a legislação seguinte, 11 meses após a entrada em vigor. E que um partido político, né, que é o Partido Político Alfa, questionou que essa norma violava a Constituição de 1988, porém esse partido Alfa ele só tem representante nas Assembleias Legislativas Estaduais. E aí a banca fazia duas indagações. A letra A pergunta assim: a Lei Federal X é compatível sobre os aspectos materiais e formais com a Constituição Federal de 1988? Do ponto de vista de forma, a norma ela é compatível com a Constituição de 1988. Mas do ponto de vista material, do ponto de vista de conteúdo, essa norma ela é incompatível com a Constituição de 1988, porque as mudanças de regras eleitorais só podem ser aplicadas na eleição seguinte, desde que é respeitado o prazo mínimo de 12 meses após a publicação da norma. O artigo 14 do texto constitucional, 14, 15, 16 e 17, que vão tratar dos direitos políticos, especificamente ali o artigo 16 da Constituição Federal, vai trazer as regras de alteração das disciplinas eleitorais. E aí uma mudança na regra eleitoral, ela pode acontecer para que seja aplicada na eleição seguinte, desde que essa alteração ela aconteça no mínimo 12 meses antes da entrada, 12 meses após a entrada em vigor dessa norma. Ou seja, essa norma ela tem que ser aprovada no mínimo um ano antes, 12 meses antes, né, a entrada em vigor ali daquela norma. Ou seja, essa norma ela tem que ser publicada e eu tenho que respeitar o prazo mínimo de 12 meses. Como a questão ela tratava 11 meses, ou seja, a norma foi publicada, seria aplicada no ano seguinte, mas apenas 11 meses após a sua entrada em vigor. Aí eu tenho uma incompatibilidade material, já que o artigo 16 da Constituição Federal estabelece que mudança na regra eleitoral, a gente tem que ter um prazo de, no mínimo, 12 meses. Né? Então, a norma ela é alterada, se aplica para a eleição seguinte e ela tem que ter pelo menos um tempo de, no mínimo, 12 meses após a sua aprovação. E aí eu tenho uma incompatibilidade material por violar as disposições constitucionais, né, sobre regras eleitorais, sobre direitos políticos previstos ali no artigo 14, 15 e 16 da Constituição de 1988. Então, nós teríamos uma compatibilidade de forma. Formalmente, a norma respeitou todos os parâmetros, mas materialmente, quanto ao conteúdo, viola as disciplinas constitucionais sobre os direitos políticos, sobre alterações de regras eleitorais que exigem um prazo mínimo de 12 meses após a publicação da norma para a entrada em vigor dessa norma sendo aplicada para a eleição seguinte. Né? Então, nós teríamos uma incompatibilidade material. E a letra B pergunta assim: caso a Lei X seja inconstitucional, o partido político Alfa pode deflagrar o controle de constitucionalidade perante o STF? A resposta é não. O partido político Alfa ele não pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade diretamente no Supremo Tribunal Federal. Por quê? Porque ele só tem representação nas Assembleias Legislativas.
O partido político, nos termos do artigo 103 da Constituição de 1988, ele pode propor uma ação direta de inconstitucionalidade no Supremo Tribunal Federal, desde que ele tenha representantes no Congresso Nacional. O partido político ele é legítimo para propor as ações do controle de constitucionalidade abstrato, desde que esse partido político tenha representantes em uma das casas legislativas do Congresso Nacional, ou na Câmara Federal, ou no Senado Federal. Como o partido político alfa só tem representantes nas assembleias legislativas estaduais, e a questão deixa muito claro, aqui o cursor passando para vocês, e a questão deixa muito claro que o partido político alfa só tem representante na Assembleia Legislativa Estadual, então esse partido ele não tem legitimidade para propor ação direta de inconstitucionalidade no STF, já que ele não tem representação no Congresso Nacional, então ele não se enquadra nas condições dos legitimados previstos no artigo 103 da Constituição Federal de 1988. Espero que vocês tenham também compreendido. Numa questão subjetiva, é muito importante ter atenção aos enunciados. Como o enunciado é desenhado, fazendo a leitura com calma, fazendo a marcação das palavras-chave dos enunciados, né? E tendo muita atenção nas alternativas. Vocês perceberam nas 3 questões que eu trouxe aqui que todas elas pediram o entendimento do Supremo Tribunal Federal. Por isso, para você que está estudando, ou vai estudar para um concurso, ou para a prova da UAB, ou para aprofundamento nos debates das ações, nos debates do controle de constitucionalidade, é muito importante que você leia o tripé: a doutrina, a legislação seca, responda questões e compreenda a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. Porque em questões subjetivas, bancas de concurso de OAB sempre vão pedir posição do Supremo Tribunal Federal. Por isso que você tem que compreender muito bem o tripé da estratégia processual, da estratégia de raciocínio, que é doutrina, legislação e jurisprudência, e no processo de estudo incluir resolução de questões. Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso projeto Sexta-feira 10. O nosso objetivo aqui foi exatamente simplificar o debate do controle de constitucionalidade para vocês, para que vocês consigam compreender a lógica de controle. Para quem me acompanhou aqui durante essas 10 sextas-feiras às 14 horas, né, ao vivo aqui comigo, né, eu tenho o maior prazer da gente estar aqui trocando experimentos. A playlist vai ficar aqui disponível para vocês, né? E eu espero que este projeto Sexta-feira 10 efetivamente tenha surtido efeito no seu processo de aprendizagem dos temas de controle de constitucionalidade. Se você não está inscrito ainda no meu canal, se inscreve no nosso canal, ativa o sininho das notificações, que hoje a gente está fechando o projeto Sexta-feira 10, mas próxima sexta-feira nós vamos dar início a um outro projeto, porque toda sexta-feira a gente continua aqui no nosso canal do YouTube com muito conteúdo relevante para você, seja em direito constitucional, seja em direito tributário, seja de mentoria de carreira para você que quer iniciar na advocacia, seja em direito tributário, seja em direito constitucional ou seja em direito imobiliário. Então, em breve, a gente vai abrir um outro projeto também aqui, continuando, conteúdos de relevante, sexta-feira, a partir de 14 horas, né, para ajudar você no seu processo de carreira, de advocacia, de concurso, nos seus estudos, porque a nossa ideia é democratizar o ensino jurídico para que você possa ter acesso a temas que são relevantes para o seu aprendizagem, para o seu desenvolvimento de carreira. Então, se você gostou desse vídeo, deixa aqui nos nossos comentários. Se você tem alguma dúvida sobre alguma das aulas de controle de constitucionalidade ou sobre essas questões, deixa aqui no comentário também, que eu vou ter o maior prazer em responder todos e todas vocês, né? E compartilhe esse vídeo exatamente para que a gente possa impactar cada vez mais na vida das pessoas, especificamente no debate, trazendo conteúdo de aprendizagem relevante aqui no YouTube, né? Então, eu espero que vocês tenham gostado do nosso projeto Sexta-feira 10 e a gente se encontra na próxima sexta com outro vídeo, iniciando um novo projeto por aqui. Beijos no coração de todos e todas vocês.